World War Hulk seria um projeto em andamento e até Betty Ross pode voltar nesse filme. Será que isso é verdade? Será que finalmente, depois de 26 filmes, o Hulk vai voltar com um filme solo chamado World War Hulk, que foi a melhor fase do Hulk nos quadrinhos? Vamos conferir isso agora. Inestrantes, Peter aqui. Lembra que eu falei que tinha saído vários vazamentos, né? Alguns bem detalhados, outros são uma frase ou outra. Eu falei isso pra vocês antes. Bom, no caso de World War Hulk, o vazamento fala que o filme tá tomando forma e que a Marvel já tá negociando com a Liv Tyler pra ela reviver o papel dela como Betty Ross nesse filme. Ou seja, tá adiantado já o vazamento. A pergunta que eu faço pra vocês é: precisa mesmo de um filme do Hulk? Eu vou dar minha opinião até o final desse vídeo aqui. Vamos lá. Mas já comenta exatamente essa questão que eu trouxe pra vocês. O Hulk precisa de um filme solo ou ele precisa primeiro mudar? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Então, um dos vazamentos que rolou no Reddit, junto com o vazamento do trailer do Homem-Formiga, foi de que o World War Hulk tá caminhando pra ser um filme e de que a atriz, a Liv Tyler, tava em negociação com a Marvel pra reviver a Betty Ross no filme. Tá no Reddit isso. E são aqueles vazamentos bem detalhados, com pessoas que já acertaram outros vazamentos. Pra quem não lembra, Betty Ross não aparece no CM desde 2008, que foi quando ela apareceu em Incrível Hulk, naquele primeiro filme, né? Praticamente ela estava presente num dos primeiros filmes do CM. E nunca mais voltaram a falar dela na Marvel. Tipo, acabou. E é até estranho você parar pra pensar que o Bruce Banner ter ficado esse tempo todo vivendo como super-herói e nunca fizeram nenhuma cena dele ao lado da Betty. Eles têm uma relação muito forte. Como assim, esse tempo todo que a gente tá vendo lá o Bruce Banner em ação, nunca mostraram ele ao lado da pessoa que ele mais ama, né? Mas enfim, o ponto principal dessa notícia é que o World War Hulk vai ser um filme. E isso muda completamente o futuro do Hulk no cinema. Até muda muito a Marvel, né? A caminhada do Hulk até agora foi ladeira abaixo, né? Hulk fazendo selfie, enfim. Porque ao invés dele evoluir e ficar mais forte, ele foi ficando cada vez mais fraco. Justamente ele foi ficando mais fraco. Então, ao invés de ser um personagem que seria capaz de peitar o Thanos na força bruta, como ele deveria ter feito, o Hulk foi humilhado e nunca mais voltou a ser o Hulk que a gente gosta. E até hoje eu me pergunto se aquilo que fizeram foi proposital. Do tipo, você pode falar, não, aquilo foi parte da trama. Por quê? Por que aquilo fez parte da trama? Por que o Hulk precisava ter sido humilhado pelo Thanos? Como? Pra mim tem muito caroço nesse ângulo, tipo, muito. Questões burocráticas, sabe, de direitos. Vocês devem imaginar, né? E aí, com o filme sobre o World War Hulk, a chance de uma nova versão mais forte do Hulk surgir dentro do CM é gigantesca. E é a versão do Hulk, né? Pra quem não lembra, né, a saga World War Hulk foi traduzida nas HQs no Brasil como Hulk contra o Mundo. E esse foi justamente o evento que continuava aquela história contada na saga Planeta Hulk, onde ele foi exilado no planeta Sakaar. Né? Pra quem não lembra, o Hulk vai pro planeta Terra se vingar dos Illuminati, porque exilaram ele lá, explodiram o planeta Sakaar, tal, que ele tinha família. Ele acaba entrando em batalha com praticamente todas as equipes de super-heróis da Terra. Até o Motoqueiro Fantasma entrou nessa briga, o Sentinela, enfim. Inclusive, se vocês quiserem ver como que Hulk contra o Mundo aconteceu nos quadrinhos, tem um vídeo aqui no canal com a história completa da saga, ok? Dá uma olhadinha aqui. Eu também falo do encontro entre o Hulk e o Motoqueiro Fantasma no vídeo do Pacto ao Trono do Inferno, que conta a história completa desde a primeira HQ do Motoqueiro Fantasma até o dia que ele sentou no Trono do Inferno. Tá aqui também, ok? Enfim, nos quadrinhos, o evento World War Hulk tinha uma base sólida pra acontecer. Tinha muito background, então a gente esperava que aquilo pudesse acontecer. Já no cinema, o Hulk não viveu os traumas no Planeta Hulk. O Planeta Hulk foi muito rápido, eles desperdiçaram o Planeta Hulk completamente. Que, justamente, o Planeta Hulk foi o que motivou o Hulk a ficar insano e tão forte que ele foi capaz de sair na mão com o Sentinela. Sentinela é o nível máximo de força que existe. Não consegue pensar em mais nada além dele. A força do Hulk quebra mundos, lembra sempre desse nome, né? Ele era conhecido nesse evento, no World War Hulk, como o Hulk, o World Breaker, né? O Hulk quebra mundos. E ele estava tão forte, a força dele era tão grande, que ele foi capaz de fazer a Terra tremer de tanta raiva que ele estava e de tanta radiação gama que ele começou a liberar. A Terra chacoalhou o globo. Nas HQs ele perdeu a esposa grávida no planeta dele. Ele viu o povo dele morrer, a cidade dele ser destruída. Praticamente a única vida de paz que ele conquistou foi tomada dele, porque tinham exilado ele no planeta Hulk. Pô, ele ficou num planeta que praticamente era pra ser inabitado, mas não era, né? Os Illuminati jogaram ele num planeta onde ele foi, enfim, ele virou gladiador, né? Foi escravizado no início. Ele conquistou o mundo e tava tranquilaço naquele mundo, com família, acabou, ele não precisava ter saído mais dali. Explodiram o mundo dele, né? Tiraram tudo dele. Mas no CM, o Hulk vive na mamata. Ele é um cientista tranquilo, que agora tem tempo pra levar o filhão dele Scar pra bater um rango na casa da prima. Menino lindo, aí, papai, foi ele que falou que eu sou careca, papai, olha lá, e chegou ele com o Scar, né, naquela festinha ali. Então, mesmo que um filme da Marvel tenha título World War Hulk, eu acredito que eles vão tomar um caminho completamente diferente da saga original
das HQs. Galera, se isso aconteceu, não faça. Até agora não existe um motivo de vingança que faça o Hulk perder o controle e assumir uma nova personalidade. O Hulk vai ficar triste, vai ficar com raiva por quê? Tô tirando o selfie, pô, não tá funcionando, acabou a bateria. Pô, sério. Ele mesmo que mexendo com o Injet acabou indo parar em Sakaar no filme. Ele tava cansado da Terra. Em Sakaar ele não chegou a se tornar o imperador do planeta. A única coisa que a gente ficou sabendo é que ele teve um filho lá. E diferente do Scar, do filho dele, né? Do Scar das HQs, que foi forjado na batalha, porra, uma casca grossérrimo. O Scar do Semi não parece ter sofrido muito na vida, parece? Não parece? Filhinho, você esqueceu do leitinho, hein? Toma abacate pra pegar uma corzinha, né? Mas isso é uma suposição. Talvez exista, assim, um background sobre o Scar, né? Que a gente ainda vai conhecer, hein? Mas pelo que a gente viu, porra, desculpa aí. Pede, você tá pegando pesado com o Scar. Sério, com aquele penteado de calvo, não dá. Só que a minha aposta aqui é que o filme World War Hulk no Semi vai envolver mais a criação de super soldados relacionados ao Hulk do que uma guerra declarada pelo Hulk em si. Por ser o segundo filme solo do Hulk no Semi depois de tantos anos, seria legal se eles explorassem todo o universo do Hulk que foi deixado de lado. Tem muito mais coisa para ser explorado. Como a origem do Hulk foi alterada no Semi e tá ligada ao soro do super soldado, o Rick Jones nunca apareceu. Mas seria legal se eles trouxessem ele no filme solo do Hulk para ser o rosto do novo Abominável. Outro ponto importante é que a gente vai ter o Hulk vermelho no Semi. Isso vai rolar. E muito provavelmente o Hulk vermelho vai ser uma nova criação do super soldado que talvez possa ser replicada. Por isso, um exército de Hulks poderia ser criado pelo governo ou até mesmo pelo vilão líder, se lembra? Que é especialista no sangue do Banner. Esse vilão é aquele que cresceu o cérebro, né? Você viu? Então assim, num cenário que vários Hulks perdem o controle, seria interessante a gente ter do outro lado a Mulher Hulk, Scar, talvez uma versão da Mulher Hulk vermelha da Betty Ross, também até uma versão do Hulk nova e muito mais poderosa. Claro que a maioria dos filmes da Marvel, né, tipo como Guerra Civil, Era de Ultron, Guerra Infinita, são eventos bem menores do que os eventos que acontecem nos quadrinhos. Eles replicam o que acontece nos quadrinhos, mas tipo numa versão muito mais resumida, né? Tipo mais tiny. Então também é possível que não tenha tantos soldados Hulks assim e que o filme se resuma numa batalha envolvendo o Hulk, a Mulher Hulk, o Hulk vermelho, a Mulher Hulk vermelho, o Scar, o líder, o Abominável e quem sabe até o bombado Rick Jones. Uma briguinha na quadra entre esses Hulks aí já seria motivo suficiente pra Marvel chamar o filme de Guerra Mundial. Mas que droga, hein? Bom, se for só isso, vamos combinar que esse não tem nada demais. Sério. Talvez esse seja um problema do filme solo do Hulk. Tem um monte de monstrão maromba, lutando, reunido ali, né, numa quadra. Pô, não tem uma história bacana, não vai segurar o filme. Então, pra fazer o Hulk ter uma transformação nova, é importante que ele sinta raiva, pô. Ele não pode tirar selfie, ele não pode estar com o filhinho dele tomando leitinho de abacate, não dá. E no momento, a Betty Ross ou o Scar são os dois personagens que podem ser a motivação para fazer o Professor Hulk deixar de existir, finalmente abrir espaço pro Quebra-Mundos, pro World Breaker. Tem que ser algo, porra, que vai despertar o Mangekyou Sharingan, que vai deixar ele louco, tem que ser algo que vai fazer o Hulk ir além, lutar até o limite. Como a Marvel tá passando o bastão de vários personagens, eu acredito que em algum momento o Hulk do Mark Ruffalo vai seguir o rumo dele. E nada melhor do que terminar o papel dele entregando todo o potencial do Hulk numa luta. Porra, sério. Porra, Mark Ruffalo, porra, se tu sair do Hulk, no momento que tá o Hulk agora, porra, eu vou lembrar de você como Hulkinho, né? Hulkzinho, aquele Hulkzinho lá. Aliás, nem vou lembrar você de Hulk, vou lembrar você de um cara pintado de verde. A gente não tem muitas informações pra confirmar se esse vazamento é real, mas é de uma fonte que acertou bastante coisa recentemente, como eu falei pra vocês. Lógico, o vazamento fica um pé atrás. O máximo que a gente pode levar aqui em consideração é que o próprio Mark Ruffalo disse que estaria à disposição caso a Marvel quisesse levar o World War Hulk pro cinema. Pô, eu adoraria que fosse verdade, que finalmente a Marvel mostrasse que o Hulk tem muito mais poder pra mostrar dentro do CM, sabe? Ainda mais que agora os rumores apontam a chegada do Sentinela. Tem rumor falando que o Sentinela vai chegar. Sentinela precisa de um cara grande pra enfrentar. E mesmo assim vai passar o Seró, eu acho. Assim como eu também quero ver o Hulk saindo na mão com o Wolverine, eu também preciso ver o Sentinela, boa, um x1 com o Hulk. Nossa, vai ser bom pra caramba. Então, respondendo a pergunta lá do começo desse vídeo, o Hulk precisa sim de um filme solo. Ele precisa mostrar que o Hulk, que você e eu, nós somos fãs, ainda existe no CM, tá lá. Desculpa, galera, me empolguei um pouquinho. Mas comenta aqui embaixo, também não acha, cara, que o Hulk tá precisando de uma reviravolta aí, antes que aconteça qualquer coisa com ele? Comenta aqui o que você acha. Talvez eu tenha atropelado algumas coisas, mas eu preciso da tua opinião, né? Toca aqui agora, se inscreve no canal, vamos continuar cobrindo. Qualquer vazamento embasado de gente que acertou, eu trago pra vocês, com certeza. Muita informação essa semana saindo sobre super-heróis, fica de olho. Então se inscreve, ativa o sininho pra você receber a notificação. Obrigado de coração, galera, até a próxima. Fui!